Paz e bem, minha irmã, meu irmão, eu estou aqui em frente à entrada principal do plenário do Senado Federal, que nesses últimos 5 meses nós tivemos 2, 3 reuniões, especialmente para votar o presidente, que foi eleito, o Rodrigo Pacheco, e também para votar algumas autoridades que nós fizemos no esforço concentrado da semana passada. Eu queria falar com você hoje, aqui, vamos dizer, junto com a Câmara, que fica 50 metros daqui, Câmara dos Deputados, representa o Poder Legislativo. Do outro lado, nós temos o Palácio do Planalto, que representa a sede do Poder Executivo. E nós temos o outro, que fica ali na Praça dos Três Poderes, um olhando para o outro, que é o Supremo Tribunal Federal, que representa o Poder Judiciário. É esse que eu quero me deter hoje com você. Eu participo dessa CPI, que está sendo um motivo de muita gratidão, de aprendizado, por estar passando por essa experiência. E a gente vê que um dos protagonistas que não deveria ser é justamente o Supremo Tribunal Federal. É sobre ele que, respeitosamente, eu queria falar hoje. O tão controverso Supremo Tribunal Federal, que, sem dúvida nenhuma, é importante para a democracia, fundamental para a democracia, mas pelas decisões esdrúxulas que tem tido nos últimos anos, por posturas de invadir a competência, tanto do Executivo como do Legislativo, que a gente viu demasiadamente, não apenas durante a pandemia, mas antes mesmo, querendo invadir aqui a prerrogativa da Câmara dos Deputados e do Senado para legislar sobre drogas, sobre aborto, sobre temas que nós fomos eleitos por você para representar o pensamento da opinião do povo, do segmento da sociedade, mas eles praticam um ativismo judicial, uma corte formada por 11 ministros, que é a instância máxima do Poder Judiciário, que deveria funcionar como guardiã da Constituição. Mas muitas vezes a gente vê ali certas atitudes que rasgam a Constituição. São mais de 100 mil processos, eu vou repetir, 100 mil processos que tramitam na nossa Corte Suprema. Só para você ter uma ideia, 10 mil processos por ministro, isso é a base. Nos Estados Unidos, você tem uma corte formada por 9 ministros, só a efeito de comparação, e circulam 100 processos para cada um. Qual é o grande mecanismo que atrapalha hoje o país, no meu modo de entender? É o foro privilegiado. Por causa desse dispositivo do foro privilegiado, que a maioria dos países não tem, o Brasil coloca na mão dos ministros um poder muito maior do que eles deveriam ter. Porque os processos de senadores, de deputados, de governadores, de prefeitos, autoridades do Brasil, que deveriam ser julgados ali na primeira, segunda instância, vão direto para o Supremo Tribunal Federal. E aí acontece aquele jogo. É óbvio que acontece aquele jogo, que é um poder protegendo o outro. Porque quem deveria fazer a investigação, analisar o trabalho do Supremo Tribunal Federal, eventuais denúncias e tudo, é o Senado. Só que muitos senadores, e inclusive parlamentares, têm processos no Supremo Tribunal Federal, na mão de ministros. Então, é exatamente aquele círculo vicioso, aquele símbolo do infinito. Um poder acaba protegendo o outro, trava. Então, essa é a grande blindagem hoje da corrupção, da impunidade no Brasil. Olha o detalhe, o Senado já fez a parte dele e já acabou com o foro privilegiado. Mas está na mesa do presidente da Câmara. Precisamos nos mobilizar. Você precisa cobrar o seu deputado federal, o presidente da Câmara, para que ele delibere sobre esse assunto, vote. Eu tenho certeza que nós vamos acabar com o foro privilegiado no Brasil e aí o Supremo perde essa força que acaba travando por processos de parlamentares lá, acaba acontecendo aí essa blindagem.
E o Supremo Tribunal Federal é peça-chave na CPI. Peça-chave. Você vê que ele mandou abrir a CPI. Mas o próprio Supremo evita que pessoas venham falar, especialmente governadores, que é um dos requisitos básicos do meu requerimento assinado por 45 senadores. Investigar governo federal, sim, está lá no meu requerimento, mas também os bilhões de reais enviados para estados e municípios, que a Polícia Federal já disse que tiveram muitos escândalos com verba federal, CGU confirma isso. Mas o Supremo não deixa a gente fazer o nosso trabalho. Estamos de mãos atadas, à mercê do todo-poderoso Supremo, que está acima dos demais poderes. Mas com o fim do foro privilegiado, com a sua mobilização pacífica, respeitosa, nós vamos mudar essa realidade para os nossos filhos e netos. Está chegando a hora, com muita cidadania, através do voto, da modificação dos parlamentares, mudando os parlamentares aqui, eu acho que é o grande instrumento que a gente tem da democracia. Um grande abraço, muita paz, fiquem com Deus.